coloquei para gravar. Coloquei agora. Então, gente, ele coloca aqui alguns exemplos, tá? De como vocês podem desenvolver essas informações, ok? Mas esses exemplos não são exaustivos, o que significa que não são apenas essas possibilidades, tá? Porém, eu só vou colocar 3 possibilidades para vocês. Por que eu só vou colocar essas 3 possibilidades? Para fazer um direcionamento, para que vocês não fiquem perdidos no meio de inúmeras possibilidades, certo? Então, eu coloquei para vocês aqui 3 possibilidades de vocês desenvolverem os parágrafos da argumentação. Quais são essas possibilidades? Comparação, como ele colocou aqui, né? Peguei o exemplo daqui, causa e consequência e exemplificação. Professor, ele colocou aqui detalhamento. Por que eu não coloquei isso aqui? Porque essa questão de detalhamento é algo muito superficial, tá? Então, eu posso interpretar detalhamento como algo e vocês podem interpretar um detalhamento de forma diferente. Então, por ser um pouquinho superficial, eu retirei da lista, tá? E aí, eu só vou abordar com vocês esses 3. Eu estou jogando essa informação para vocês e a partir de agora, a partir da aula de hoje, eu quero que vocês selecionem uma dessas opções aqui para desenvolver os argumentos de vocês. Não se assustem, não é mudar os argumentos não, tá? Não é mudar a forma como vocês argumentavam, não. Não é isso. É simplesmente mostrar para vocês que a forma como vocês vão desenvolver esses parágrafos precisa estar definida antes de fazer a redação. Então, ainda no projeto de texto, vocês vão definir. Esse argumento aqui, eu vou desenvolver ele pelo quê? Por comparação, por causa de consequência, pelo quê? Aí, observe, o que é que eu quero que vocês coloquem? Vou colocar aqui o exemplo para vocês entenderem. Então, quando eu desenvolvo um argumento por comparação, como é que eu vou fazer? Eu coloquei aqui, criei o início de um parágrafo para vocês compreenderem. Diante disso, nesse caso seria o primeiro parágrafo da argumentação. Cabe discutir o fato de a educação domiciliar promover a exclusão do estudante do meio social, tá? Então, eu sou contra, né, a educação domiciliar, por quê? Porque ela vai excluir o estudante do meio social, ele não vai interagir socialmente. Aí vejam, como isso aqui é uma comparação, eu vou comparar com o quê? Eu vou comparar com outras realidades, com outras situações. Então, aqui eu coloquei assim, ó, como acontece em países nos quais essa modalidade de ensino é regulamentada. Em países, eu não disse que são em todos. Então, eu fiz uma suposição de que vai existir algum país, né, no qual as crianças que estudaram em casa, né, tiveram dificuldades de relacionamento, de interação social, ok? Então, por que é uma comparação? Porque eu peguei esse argumento, né, e eu comparei com outra realidade, eu comparei com outras situações, certo? O como ele está marcando essa comparação, ok? Então, é indispensável que exista um elemento coesivo que dê essa ideia que você quer expressar. Então, se você utilizou a estratégia de comparação, então vai ter que ter um elemento coesivo comparativo. Se você utilizou a estratégia de causa e consequência, vai ter que ter um elemento coesivo comparativo, ou de causa e consequência, ok? Então, de acordo, né, com a estratégia que você vai utilizar na sua argumentação. Aí, vejam, eu coloquei o como para introduzir, né, e coloquei aqui uma comparação com outra realidade. Qual é o benefício disso, né? Qual é o benefício de você estabelecer? Não vai ser repetitivo, não vai ser redundante, você não vai ser redundante. Por quê? Porque além de apresentar o argumento, né,
você já definiu como é que você vai desenvolver esse argumento. Eu vou desenvolver como? Fazendo uma comparação. Professor, e o repertório? Entra onde nessa história, né? Aqui você apenas está apresentando o seu argumento, né? E apresentando a forma como você vai desenvolver ele. Então, se você colocou aqui um como, que é uma comparação, ou seja, optou pela estratégia de comparação, você vai escolher um repertório. Esse eu coloquei de exemplo aqui, não é exemplo não, viu? É de comparação. Ó, você vai colocar um repertório, né, que comprove essa comparação que você está fazendo. Então, por exemplo, aqui eu comparei, né, com outros países. Então, no meu repertório eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um repertório, um dado estatístico ou um estudo de outro país, né, que comprove, por exemplo, eu tenho um dado estatístico que diz que na China, as pessoas que tiveram a educação domiciliar tiveram dificuldade de interagir socialmente. Então, eu tenho um estudo que comprova isso. Então, eu vou pegar e vou colocar esse repertório aqui. Para quê? Para comprovar essa comparação que eu estou fazendo. Ok? Deu para compreender até aqui? Jússi, no Diga. caso, esses tipos de forma que você está explicando, né, para a gente utilizar no desenvolvimento, seria só no início do parágrafo, ligando ao argumento, eu poderia utilizar essas formas também no meio do parágrafo? É a base do seu parágrafo. Então, você vai Ah, desenvolver todas as suas informações do parágrafo centradas nessa estratégia. Então, por exemplo, você escolheu comparação. Então, o seu parágrafo inteiro vai ser centrado nessa ideia de comparação até o final, certo? E aí vai acrescentando informações, vai acrescentando mas informações. aí, no caso, eu poderia, tipo, começar comparando e no meio trazer também a exemplificação. Pode colocar, pode colocar. Mas é assim, o elemento principal do parágrafo é o quê? É a comparação. Pode colocar outra estratégia dentro? Um exemplo? Pode colocar. Mas você tem que entender o seguinte: se eu escolhi a comparação, eu tenho que centrar nisso. Eu tenho que colocar isso como o elemento principal do meu parágrafo, a ideia principal do meu parágrafo, ok? Obrigada. Continuando. Causa e consequência. Coloquei aqui o exemplo. Vejam que eu coloquei sempre o mesmo argumento para vocês perceberem que diferença faz, né? O que você coloca depois do argumento. Por quê? De um mesmo argumento, eu desenvolvi de diversas maneiras. Então, aqui eu estou usando o mesmo argumento. Só que eu estou desenvolvendo esse argumento de maneiras diferentes. Aí eu coloquei, diante disso, cabe discutir o fato de a educação domiciliar promover a exclusão do estudante do meio social. O mesmo argumento. O mesmo argumento. O que é que vai modificar? Depois. Aí eu coloquei, comprometendo, consequentemente, sua capacidade de exercer seu papel de cidadão na sociedade em que vive. Então, o que é que eu estou dizendo? Que ele vai ser excluído, né, do meio social. E qual é a consequência dessa exclusão, né? É que ele vai ter a sua capacidade de interação social comprometida, né? Ele não vai ser capaz de exercer seu papel de cidadão. Então, estabeleci aí uma relação entre causa e consequência. Eu apresentei o problema, que é a questão da exclusão do estudante, e qual é a consequência dessa exclusão, né? Aí é que ele vai ter sua capacidade de interação comprometida, ok? E observem, ó, o elemento coesivo de novo, ó, o consequentemente, né? Mostrando aí uma relação de causa e consequência, ok? Aí vamos, sim, aí com relação ao repertório, né? Com relação ao repertório, você vai escolher um repertório, né? Que venha ilustrar essa consequência, ou seja, o seu repertório vai ter que estar relacionado, né? A essa questão do comprometimento da interação social, né? Do comprometimento do seu papel de cidadão. Então, vai ter que ser um repertório mais voltado a isso,
tá certo? Exemplificação. Diante disso, cabe discutir o fato de a educação domiciliar promover a exclusão do estudante do meio social. Mesmo argumento. Por exemplo, da esfera profissional. Então, eu estou dizendo o seguinte, vai excluir do meio social, mas quando eu falo de meio social, eu falo de maneira ampla. Aí, agora, eu vou dar um exemplo, né? Que meio social, né? Em qual sentido? Em qual situação? Aí eu coloquei aqui o exemplo da esfera profissional. Ou seja, ele vai ser excluído do campo profissional, ok? Eu dei um exemplo dessa exclusão. E aí, eu vou colocar um repertório que confirme, né? Que confirme que ele pode ser excluído dessa esfera profissional. Mas, professora, e se meu repertório não for tão específico com relação ao profissional? Se o meu repertório só falar de exclusão, pode? Pode, não tem problema não. O importante é que quando você vá discutir depois, né, você faça uma discussão sempre enfatizando o exemplo que você deu. Se não fica, você dá o exemplo e abandona ele, né? Fica meio perdido, né? Então, é importante que você esteja sempre retomando as ideias que você colocou antes do repertório, ok? Justo. Diga. Se no caso, quando eu fosse utilizar o repertório, não correria, tipo, o risco de eu focar em algo que não é do meu argumento? Porque, tipo assim, vamos supor, eu apresento na introdução que meu argumento é, deixa eu ver, você usou promover a exclusão do estudante no meio social. Só que quando eu for colocar meu repertório e eu focar no fato da consequência, que seria o papel que o cidadão vive na sociedade e tudo mais, as consequências. Sobre isso, eu não estaria, tipo, evitando de falar sobre o meu argumento e focando mais nas consequências dele, diferente do que eu apresentei na introdução. Não porque tudo que você coloca depois está relacionado ao seu argumento, tá? Então, isso é uma forma de você adicionar uma informação e não ser redundante, e não ser repetitiva, tá? Aí, o que é que você vai fazer? Quando você for discutir depois do repertório, aí você vai discutindo, né, enfatizando o que você apresentou lá no início do parágrafo, no início do parágrafo, quando você apresentou o seu argumento, tá? E sempre ligando, né? Por exemplo, eu falei aqui da exclusão do estudante e eu falei aqui, por exemplo, da esfera profissional, gente, está tudo interligado, está tudo interligado. Não, você não pode, não tem como fugir, porque você apresenta aqui essas informações interligadas ao argumento, tá? Então, isso é até uma forma de você não ser redundante. Então, por exemplo, você discutiu lá, falando da esfera profissional, falando que ele vai ser excluído do meio social, aí você conclui o seu parágrafo retomando a ideia da exclusão de novo, né? O que não pode é você ficar, por exemplo, o tempo inteiro só falando do profissional até o fim. Não, você não vai fazer isso. Lembrem que depois do repertório, vocês ainda têm mais discussão, né? E aí, como está tudo interligado, vocês vão ficar sempre retomando a ideia, né? Que você apresentou aqui, ó, na primeira linha, né? E também interligando essa ideia com o que você colocou como exemplo, certo? Entendi, obrigada. E aí, minha gente, compreenderam? Tem como ser redundante agora, sabendo disso? Não tem. Não tem como ser redundante, de jeito nenhum. Certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Quando vocês forem fazer o projeto de texto de vocês, antes de redigir o texto de vocês vão ter que deixar isso definido. É obrigatório, ok? Obrigatório. Então, depois que escolher os argumentos, escolheu lá, argumento 1, argumento 2. Você vai escolher qual a estratégia argumentativa, ok? Vamos chamar isso aqui de estratégias argumentativas, certo? Então, qual é a estratégia que você vai escolher? Comparação, causa e consequência ou exemplificação? Você vai escolher uma das três, certo? Lembrando que essa escolha vai depender
do argumento e também vai depender do repertório que você pretende usar, né? Então, você vai fazer a escolha já pensando no repertório, né? Porque às vezes você, por exemplo, coloca o de comparação, mas você não tem nenhum repertório que ilustre essa comparação, né? Às vezes você escolhe causa e consequência, mas seu repertório ele não está relacionado a essa consequência. Então, é importante que na hora de escolher a estratégia, vocês associem essa estratégia ao que vocês já pretendem utilizar como repertório para ver se um casa com o outro, ok? Entendido? Elas vão ver você aí. Ficou claro? Sim. Pronto. Depois eu vou mandar esse arquivo, é porque eu acabei de digitar já quase na hora da aula e não deu tempo de enviar, viu? Bora, minha filha, fazer uma Aí comida. eu vou, deixa eu desativar. Eu cancelei Mariana. Ah, gente, só falta 10 minutos, mas ainda tem uma coisinha, é rápido o que eu tenho para mostrar agora. Agora eu vou parar de gravar